Olá, gente! Vamos começar mais um Zu na íntegra. Eu quero que seu dia seja maravilhoso, sua noite, sua madrugada. Muito obrigada por estarem aqui. Eu vou me descrever como é que eu estou hoje. Estou de cabelo preso, com uma presilha. Não deu para ir fazer minhas colorações. Estou aqui toda me disfarçando. Um macacão preto, um colarzinho daquele olho gordo, olho de sorte, não sei bem como é que chama. É azul com branco, né? São bolinhas azul com branco. Passei um batonzinho, né? Porque eu ando recebendo algumas críticas do meu filho, do Ilo, e dei uma melhorada aqui, tentei, né? E fora isso, estou aqui no nosso escritório estúdio com meu amigo Clau. Atrás temos uma janela de vidro e por trás as plantinhas do jardim de inverno. Repito que tanto bebo muita água por dia como dou água para minhas plantas, cada uma na sua necessidade, né? Gente, a gente vem conversando aqui sobre pessoas que passaram, que estão na minha vida, pessoas que passaram e continuam dentro de mim. E eu falei certa vez sobre essa bonequinha. Essa bonequinha aqui tem escrito: "Você é a minha melhor amiga", viu, Esther? Você que interagiu, você também ganhou uma bonequinha dessa. Tamira, um beijo para toda a primarada do lado do Hernandes, que eu sei que tá aí. Luizinho, Fatinha, um beijo para vocês todos, muito obrigada. Romildo de Manaus, Regina, minha cunhada lá de São Miguel, Maria, minha comadre de São Miguel do Tapuio, Piauí. Beijo para todo mundo. A minha gratidão é enorme por vocês estarem junto com a gente nesse projeto. Aqui é a bonequinha que eu ganhei da Isa. Quem é Isa? Uma das criaturas mais evoluídas que eu conheci na minha vida. Isa Maria Oliveira Mamede. Eu também sou Mamede, só não tenho no meu nome. A Isa era uma prima bem mais nova do papai, né? Meu pai é Luiz Mário Mamede Pinheiro. E, sem explicar, porque amor não se explica, apesar de ser minha prima em segundo grau, e eu acho que 8 anos mais velha do que eu, ela sempre teve um carinho imenso por mim, e a recíproca nem se fala. Só para vocês terem uma ideia, eu com, vamos supor, 8 anos, ela com 16, ela ia me buscar lá na minha casa para me levar para o circo. Ela com o então namorado da época. Então nós sempre tivemos uma conexão enorme, sabe? A Isa era um oposto de mim, e ao mesmo tempo muito parecida comigo. Ela dizia que a gente se completava. Ela foi que me deu esse apelido de Toca, certo? Mas esse apelido de Toca vai ficar para outra vez. Vamos devagarzinho para ir atiçando as curiosidades. Bom, a Isa como eu estava dizendo, minha prima em segundo grau, fomos nos aproximando, ela teve um primeiro casamento, continuamos juntas, separou do primeiro marido. Com o primeiro marido ela teve 2 filhos, o Marcelo e o Rafael. Só para vocês terem uma ideia da intimidade, acho que quando o Marcelo foi nascer, eu não sei se eu tinha 14, 13, 15 anos, ele dizia: "Ô Isa, por favor, deixa eu ser madrinha", eu implorando para ser madrinha do menino. Mas ela disse: "Não, Toca, ainda não está na idade e tal", beleza. O Marcelo eu considero o meu primeiro sobrinho, né? Sobrinho de amor, sobrinho de tudo. Também não está mais aqui com a gente, mas está aqui dentro. E desse primeiro casamento ela teve o Rafaelzinho também. Do segundo casamento com o Dudu, que era uma das pessoas mais engraçadas que eu conheci na minha vida, não valia nada, também não está mais aqui, mas está aqui. Nasceu a Amanda e o Eduardo, né? O nome do pai, que a gente passou a chamar de Duduzinho. Então, os 4 filhos da Isa se tornaram meus filhos, e os meus filhos, Ilo e Davi, se tornaram filhos dela. O Davi e o Duduzinho estudaram juntos um bocado de tempo, a Amanda e o Ilo são muito ligados, e assim nós juntamos mais ainda, além do sangue, nós criamos elos, não difíceis de criar, né? E a Isa, como eu dizendo, foi uma das pessoas mais evoluídas que eu conheci na minha vida. A Isa era amor, a Isa era paciência, sabe? A Isa, ela uma vez ligou, eu estava com um problema, não sei, eu me lembro o que foi, ela ligou, nessa época não tinha nem celular, ela ligava assim 8 vezes para mim, no fixo, eu não podia atender, por isso, não tinha aquela cobrança: "Puxa, te liguei", não, ô mulher,
era toda lesada. Quem conhece aqui vai falar, ai mulher, tanta saudade de ti, tu me deixa ligando 8 vezes, e por aí ia. Teve um aniversário aqui, que ela foi assistir um programa na televisão, cochilou e perdeu. Ligou para mim meia-noite, 1 hora, perguntando se podia vir. Eu digo, Deus o livre, fique por aí mesmo. Então nós éramos muito amigas. Até o dia, a Isa era muito querida. Trabalhou no Serpro com Leninha, com Marilac, com um monte de gente querida. E beijo, Leninha, eu sei que você está aí. E assim, o nosso caminho foi sempre juntas. E eu fiquei super feliz quando ela me comunicou que eu ia ser a madrinha da Amanda. Me frustrei com o Marcelo, mas veio a Amanda, sua única filha mulher, que foi minha primeira afilhada, certo? Então ali fortaleceu mais os elos ainda. E com o passar do tempo, Isa sempre era muito cuidadosa com saúde, certo? Principalmente porque a mãe dela teve um câncer terrível e faleceu em 6 meses, salvo engano. E quando a Isa estava com 52 ou 53 anos, ela mesma, num autoexame, descobriu que estava com câncer de mama. Pelo histórico da mãe, a Isa correu e tudo, enfim. Da descoberta para o falecimento, por mais que ela tenha lutado muito, se passaram acho que menos de 1 ano e 4 meses. Estive junto com ela literalmente até a morte. Por favor, por ser boazinha, não. Porque eu queria aproveitar o máximo de tempo que eu pudesse junto daquela mulher. Era uma mulher iluminada, era uma mulher, eu diria que até um pouco divina, digamos assim. Bom, além dessa bonequinha, ao longo dos anos que ela me deu esse anjinho, certo? Que ela dizia que eu era um anjo na vida dela, olha aí. Como ela era boa. Me deu esse anjinho que eu guardo até hoje. Salvo engano, está com 16 ou 17 anos que a Isa foi embora. E ela dizia que também eu era uma palhaça na vida dela. Fora isso, infelizmente, mas eu vou trazer. Eu cobiço muitas coisas dos outros. Ela tinha um anel de borboleta lindo, lindo, lindo. Eu até já fiz uma filmagem com esse anel. E eu vivia dizendo, que anel lindo, não sei o quê. Então, quando foi em dezembro, ela faleceu em março seguinte. Em dezembro, ela me chamou dentro do quarto e disse, Toquinha, eu quero que você fique com esse anel para o resto da sua vida. Aquilo ali me desmontou completamente, porque ela foi evoluída até para morrer. Eu sabia que era a nossa despedida ali, né? Tanto que foi em dezembro, eu lancei meu livro em fevereiro, ela foi para a mesa, inchada, cheia de dor, mas ela foi para a mesa do lançamento do livro, lindamente. E em março ela faleceu. Tinha que ser o anel de borboleta, porque a Isa ia se transformar e deixar para a gente muita transformação. Ainda hoje eu me guio com muitas palavras com a atitude da Isa. E você, Rose Nascimento, a nossa amada nena, muito amada pela Isa, esteve com a gente nessa história toda e continua, hoje em São Paulo, mas aqui no nosso coração. Então, essa é a história da Isa na minha vida. E quando ela morreu, eu quase morro junto, mas eu me levantei porque também uma vez ela disse assim, a gente ia para beira-mar, tomar água de coco, ela já bem doentinha, aí ela dizia assim, Toquinha, de onde eu estiver, eu vou querer te ver caminhando na beira-mar aqui de Fortaleza, que é até um ponto turístico, para quem não veio, venham conhecer, gente. E ela dizia assim, onde eu estiver, eu vou te ver caminhando com o Hernani, porque era isso que eu gostaria de fazer com o Dudu. Mas eu não vou fazer, mas você vai. Então, todas as vezes que eu vou caminhar na beira-mar com o Hernandes, vem essa imagem das palavras dela. No começo era muito melancólico, hoje é uma força para eu seguir a vida. Por mim, por ela, pelos meus pais, pelos meus filhos, pelos meus netos, enfim. Porque eu amo, pela vida que eu sei que ela é linda. Gente, muito obrigada. Compartilhem, se inscrevam, sigam. Nós temos legenda em português e em outras línguas. Tá bom? Obrigada por mais um dia.